gestor que quando você chega com alguma coisa para ele, fala assim, olha, fulano, nós temos que mudar a tal prática. Não, mas é assim que tem que ser, porque é o meu jeito. Pronto. Você mesmo já está começando a ficar inflexível. Quando que o que ajuda a gente a modelar, a ter novas ideias e inovação, é justamente a capacidade de olhar para o cenário e falar assim, espera lá, o cenário é diferente. A premissa básica do conhecimento aqui dessa área, vamos chutar aqui uma área de estoque, uma área de PCP, a premissa básica de funcionamento dessa área é essa. Se o cenário mudou, eu preciso adaptar sem desrespeitar as premissas básicas de funcionamento da área para eu poder navegar nesse novo cenário. Se eu ensino isso para a minha equipe e eu, enquanto gestor, pratico isso, muito mais fácil a gente amortecer, né, as variações do mercado. Haja vista para quem passou dentro de uma indústria enquanto estava aí no período de pandemia, sabe muito bem do que eu estou falando. Um período em que ninguém sabia de nada do que ia acontecer. Então, as pessoas mais resistentes, menos flexíveis, né, mais resistentes à mudança, sofreram demais. Porque não tinha horizonte para você enxergar. Você não enxergava uma semana para frente. E como é que você trabalha isso numa equipe resistente? Se você não vai educando essa equipe para poder se adaptar. Então, a gente só tem que ganhar quando a gente educa a nossa equipe para ser mais flexível, né? Além de tudo, a gente fortalece muito a confiança da gente enquanto gestor. Ou seja, as pessoas passam a confiar mais em mim enquanto gestora, né? Tanto os meus liderados quanto os meus líderes, meus gestores, e isso fortalece a nossa presença profissional na empresa. Então é por isso que a gente acelera nosso ganho de experiência quando a gente traz toda essa organização e alinhamento das pessoas. Ou seja, quanto mais eu trabalho a equipe para ser uma equipe flexível, uma equipe maleável, uma equipe que está aberta às mudanças, muito mais fácil é de eu absorver os problemas, absorver e amortecer. E isso vai me mostrar como um profissional que é capaz de fazer com que as equipes absorvam as variações. Então, gente, isso é ouro enquanto gestor, tá? Isso é ouro para quem está na indústria. Não é todo mundo que tem esse tipo de entrega. Não é todo profissional que está preparado para isso. E para você que está aqui, estou contando isso para você já começar a fazer isso a partir de agora. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina, quem aí nunca teve que fazer uma implantação de sistema ou uma mudança, uma migração de sistema ERP na fábrica. Eu já tive que fazer algumas vezes. Então, você está lá com o sistema ERP e aí tem que migrar para um outro fornecedor, ou então a empresa não tem um ERP, que é um sistema, você vai implantar o ERP na fábrica. Bastante divertido, tá? Recomendo. O que são os problemas que a gente enfrenta? Só vai dar mais trabalho pra gente, que é as coisas que a gente escuta, né? Ah, não, esse negócio aí vai dar mais trabalho pra gente, isso não funciona, ah, o sistema é complicado demais, ah, não, sempre funcionou a fábrica assim, pra que vai colocar isso aí? Um monte de burocracia. É isso que a gente escuta. E aí, o que vai acontecendo? A equipe se fecha ao aprendizado, ou seja, não quer nem ver como é que funciona o ERP. Aí, na hora que você vai colocar para funcionar, colocar as funcionalidades em prática, é o povo torcendo o nariz e a implementação vai ficando atrasada. Uma coisa que você poderia implementar em 2, 3 meses, que é um ERP geralmente desde a fase de teste até a implantação, 2, 3 meses, você simplesmente vai estendendo isso aí para 6 meses, 1 ano, quando consegue instalar, porque tem empresa que morre no meio do caminho, que desiste no meio do caminho. Porque a equipe não estava tão resistente à mudança que não conseguiu absorver a implementação do sistema. É a solução isso? Não, porque primeiro, né? Os erros vão continuar acontecendo e cada vez piores. Porque a empresa cresce, não tem um ERP, um banco de dados, por exemplo, ela vai tendo cada vez mais problemas de dados, inconsistências, etc. Se ela vai para uma implantação, beleza, foi fazer a implantação e foi de qualquer jeito, sem as pessoas estarem ali alinhadas,
Mesma coisa, você vai ter um sistema que não é usado. Você vai ter um sistema que de fato tem problemas de implantação. E aí, produtividade em queda, né? Porque as pessoas vão começar a falar assim: ah, isso não funciona, não, tá vendo? Foi pior, tá? É mais burocrático. Porque elas estão querendo provar que o jeito antigo é melhor. Porque elas estão querendo provar que fazer do jeito sem informações coletadas, por exemplo, e fazer do jeito que tá, é melhor do que colocar, por exemplo, um ERP. Então, gente, quando a gente tem situações do dia a dia que a gente não tem esse alinhamento, as pessoas estão extremamente resistentes, o prejuízo é grande demais. E nós, enquanto gestores, vamos ficando com o título de incompetência, porque se você não está sendo capaz de implantar um RP, das duas, uma, ou a empresa vai desistir do RP, ou ela vai desistir de você. Porque no meio do caminho que não vai ficar. Né? Então, por exemplo, clima, né? Quem já teve a necessidade de implantar ou de fazer uma migração de RP sabe a guerra que é. Justamente por isso, pelo não entendimento entre as partes. Por essa resistência à mudança que é natural do ser humano, mas a gente, enquanto gestor, tem uma grande responsabilidade na hora de administrar isso nas nossas equipes. Né? Então, como é que a gente faz para poder, de fato, melhorar isso, né? Acabar com essa resistência, quebrar essa resistência, alinhar as pessoas, né? Para que elas de fato façam acontecer as mudanças que a gente precisa que elas façam. Primeiro ponto é de fato ter uma clareza e uma relevância na hora de fazer a nossa comunicação. O que quer dizer isso? Clareza, fazer com que todo mundo entenda a mensagem. Desenha, ilustra, passa vídeo, comunique de uma forma que as pessoas entendam o que está sendo proposto de mudança. Agora, muito mais importante do que o que é o porquê. Por que nós estamos implementando um RP? Porque nós precisamos de informações, dados, banco de dados, análise, série de justificativas, né? Por que nós estamos implementando uma certificação? ISO, etc., qual delas for. Por isso, aquilo, tem que ter a explicação. Por que eu estou mudando o layout da fábrica? Porque dessa forma aqui a gente vai ser mais rápido, e sendo mais rápido a gente vai ser mais produtivo. Então, gente, fazer com que as pessoas compreendam a mudança é essencial. E parece óbvio, mas não é óbvio assim. Porque se fosse óbvio, todo mundo estava fazendo e não estão. Quantas empresas a gente pega problemas em relação a isso? De o gestor achar que por ser óbvio demais, comunica de qualquer jeito, e aí a gente tem as interpretações todas bagunçadas justamente porque não foi bem comunicado. Eu falava isso ontem lá na mentoria. A empresa que tem uma rádio peão efetiva é porque tem uma comunicação oficial fraca. Eu vi isso acontecer na pele, na prática. Uma rádio peão forte, uma empresa que tem uma comunicação oficiosa, como diz uma amiga minha, mais forte do que a oficial, ela tem esses problemas. Então o gestor fala alhos e o funcionário entende bugalhos. Então, quando a gente não preza pela comunicação bem feita, é o primeiro passo para a resistência moral, né? E isso é no dia a dia, como eu disse, né? Não é para grandes projetos, implementação de um RP, por exemplo, é no dia a dia. Fulano, vamos fazer isso aqui para ajudar a área vizinha ali? Não expliquei porquê, não falei o quê, eu simplesmente dei uma ordem. Aí você vai gerando aquela indisposição, porque as pessoas ficam cada vez mais resistentes.